Nós estamos hoje com o deputado federal, Coronel Meira, que já está pulando na cadeira aqui diante dessas informações que eu estou dando aqui. Porque é incrível. Está todo mundo alisando essa situação como se fosse a coisa mais normal do mundo. E daqui a pouco, se é dinheiro do Ministério da Educação, vai ter que entrar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal para investigar. Não vai poder ficar só no Tribunal de Contas do Estado. Eu estou errado nisso, coronel? Tá certíssimo, Cardenor. Inclusive, está anotado aqui, né, quando você falando, que isso iniciou exatamente na grande gestão PSB aqui em Pernambuco, né, lá atrás, 16 anos atrás, né, e aí eu dou o nome, já está falecido, já morreu, mas foi ele que, o pai, o criador da maior lavanderia, tá certo, do dinheiro público do Brasil, que foi o Antônio Figueira, EMIP, Antônio Figueira. Era secretário, inclusive, né, do ex-governador, do Eduardo. E aí criaram as OS. As OS. Aquela promessa, por exemplo. E aí tiraram a obrigação que tem, Cardinô, do Estado de fazer exatamente a saúde, tomar conta da saúde. Terciarizou. E aí, na época, eu já denunciava isso lá atrás, né? Então, pegava exatamente o CNPJ, tá certo, de uma outra entidade e pegava o dinheiro pela apresentação dos serviços prestados, né, nas UPAs, nos hospitais, e se pagava 5, 10 milhões, mas quem administra aquele CNPJ é um CPF. É um CPF. E aí esse CPF poderia, sim, voltar aí 10%, 20% dos valores pagos na época. Então, isso, né, eles vão aperfeiçoando. Né? Agora, creche, né, tá vendo, todo o Brasil está vendo, isso é um crime, são crianças. Pelo amor de Deus, o mínimo de respeito com as crianças, é a educação, é o futuro do nosso país. Né? E esses não respeitam nada. A pessoa é ficha suja. É uma sanha para roubar, para assaltar, para tirar o dinheiro público. Né? Eles vivem cada vez mais tentando fazer com que isso aconteça. A mesma coisa desse problema, né? Que não é um dinheiro público, né? Mas que afeta diretamente toda a população. Do mesmo jeito que você colocou aqui, né? As igrejas estão sentindo, os supermercados, tá certo? O jogo. Isso é um absurdo, isso não existe. Ó, por falar nisso... E eu vou dizer aqui em primeira mão a você, ouvindo aqui as suas denúncias consistentes, tá certo? Mostrando as provas, a partir do dia 8 a Câmara vai voltar a funcionar, e eu vou pedir à nossa equipe, tá certo, jurídica, para a gente exatamente criar, né, um projeto de lei, e vou mostrar para o Brasil todo, proibindo qualquer tipo de ente, ou prefeitura ou Estado, tá certo, de contratar exatamente para shows. Isso é um absurdo. Tem que ser totalmente privado. Essa semana eu fui participar de uma festa, tá certo, aqui, dos oficiais de justiça, nós trouxemos para aqui, para Pernambuco, tá certo, eu, como sou o presidente da Frente Parlamentar dos Oficiais de Justiça do Brasil, né, há muito tempo venho com eles trabalhando, e uma festa, né, que teve aqui, nós fizemos aqui o 8º encontro nacional dos oficiais de justiça, federais, estaduais. Foi um momento exatamente, né, foram 3 dias de debates, de conversa, de mostrando exatamente o papel verdadeiro dos oficiais de justiça, que é exatamente o braço direito da justiça. O oficial de justiça é aquele ente que faz exatamente o quê? Faz chegar as determinações da justiça à população. É o elo de ligação da justiça, tá certo, com a população. Então, a gente colocou aqui, e no meio da festa, Cardinô, pasme, uma banda tocando, e eu conheci o camarada da banda, disse, comandante, um show desse, né, para fazer, se me pagasse 5 mil reais, eu faço em qualquer lugar por 5 mil reais. E aí, tá certo, um ente, né, pagando, simplesmente faturando, ele tendo que assinar 19 mil reais. Amigos, isso é uma vergonha. São as prefeituras, são o Estado fazendo isso. Todo mundo sabe. Quem não sabe, quem não está careca de saber, que é uma máfia esse negócio de show. Como é que um show com dinheiro público? Esse dinheiro não vai para a educação, não vai para a saúde, não vai para a minha segurança pública. Aí vem dizer que não tem condições de pagar um bom salário ao policial, de acabar definitivamente com faixas salariais, mas tem condições de estar pagando uma fortuna para shows. Tá falando isso tem que ser proibido. Governo de Pernambuco. Governo de Pernambuco e todas as prefeituras. Isso é um absurdo. É um desrespeito ao dinheiro suado. Dinheiro suado do povo brasileiro.
A tabela aí do dinheiro. Quem é um maloqueiro desse pra estar ganhando 4 milhões de reais? Bota 4 milhões de reais num show. Num show. Isso não existe. Então isso é uma coisa, mesmo que seja 10 shows, 100 shows, isso é um absurdo. E não aí, e até dentro da própria cultura. Eu tenho um grande amigo, Raimundo Campos, né, que vive aí lutando, exatamente defendendo o acordeão, a sanfona, né, o forró. E eles não estão sem nada, estão amínguas. Estão amínguas. Todo mundo que faz exatamente, que toca esse instrumento, né, o forró pé de serra, o acordeão, estão entregues às baratas. Não são contratados, não têm oportunidade para fazer nada aqui. Essa é a verdadeira cultura. Não esses artistas aí que vêm para o Estado levar o dinheiro nosso. 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 400 por um show. Cardinô, isso é uma vergonha, isso tem que ser passado a limpo. E eu tenho coragem de passar a limpo. E vou propor exatamente, tá certo? Um PL, né? Eu vou ver qual é o melhor mecanismo para a gente fazer, para acabar definitivamente em todo o Brasil. Dinheiro público não se contrata show nenhum. Tem que ter pressão. Faça particular. Quer contratar, faça particular. Porque é mais uma máquina de lavar dinheiro. É lavanderia. É uma lavanderia, como foi o da saúde, que foi montado aqui em Pernambuco e está aí, sendo investigado, a justiça. E aí eu volto a dizer a vocês, sabe o que é isso? É o sistema. O sistema está montado. O senhor lembrou a saúde? O pessoal, quem sabe, então você já sabe. Se você não sabe, na época, fizeram 3 hospitais. Cumpriram a promessa. Pelópio da Silveira, Miguel Arraes, Noel de Câmara. 3 hospitais. Todos eles são administrados por são terceirizados. O dinheiro público pagou, financiou, empresa privada toma conta. Recebe dinheiro do seu É bom demais, imposto. meu velho. É bom demais. Isso é uma vergonha. Tem um vídeo que mostra o avanço das bets do Brasil. Eu fiquei assim estarrecido. Vê no ar, vê. Por que existem tantas casas de aposta no Brasil? A resposta é simples. No ano passado, os brasileiros gastaram mais de 50 bilhões de reais em apostas online. Cerca de 15% da população brasileira joga ou já jogou nas famosas bets. Este valor corresponde a mais do que o balanço das exportações brasileiras de carne bovina do ano inteiro, que movimentou cerca de 45 bilhões. Isso que o Brasil é um dos maiores exportadores do alimento no mundo. Segundo o Datafolha, o gasto mensal dos apostadores é de R$ 263 reais. Além do mais, 17% dos que recebem Bolsa Família apostam. Destes, 1/3 gasta mais de R$ 100 reais por mês com apostas esportivas. Se olharmos para o mundo, o Brasil só perde para os Estados Unidos e Reino Unido em volume de apostas, superando Índia e Itália. De todos os apostadores, 49% pertencem à classe C e 37% à classe B. 61% são homens e 39% mulheres. Qual sua opinião sobre as apostas online? Gira a economia ou atrapalha a sociedade? Amigo. Aí você fala assim, não, mas não é um negócio de aposta? Não. O cara tá perdendo até no chamado joguinho, videogame. Esse tigrinho é o cão, várias versões. E você já entrou no Esporte da Sorte, não? Entra aí, vai. Corinthians Esporte da Sorte. Meu time tá... Olha o tigrinho aí no meio, olha aí a jogatina. Tá vendo aí a jogatina? Não é só aposta, são vários jogos que são conhecidos popularmente como tigrinho, que é exatamente o que o delegado chamou a atenção. O cara entra lá, o influencer, olha, ganhei, olha, que é a aposta demo, ó, me dá a demo. Aí o cara bota, ganhei, opa, ganhei. Ele tá lhe ferrando, ela tá te ferrando, você tá seguindo essa pessoa e a pessoa tá te enganando. Tá dizendo que tá ganhando nada, é uma aposta demo. Vê o portal da Bet7K, que é essa outra citada no portal do Estadão. Olha aqui a jogatina, aqui ó, aqui, Fortune, ó, jogar agora, ó o tigrinho, aqui, aqui ó, o jacaré, o tigrinho de novo, o boizão, meu amigo. E a de Gustavo Lima? Deve ser diferente. Não, Gustavo Lima não deve ter essa porcaria. O quê? Aqui, ó, do Gustavo Lima. Ó o tigre. Aqui. Eu não sabia, Cardinô. Gustavo, como é que você não sabia, Gustavo? Você não entra na internet não, Gustavo? Eu não sabia?
E aí, deputado? É uma situação muito difícil, né? Faz parte do É sistema sério aquele também. negócio que até o dízimo das igrejas caiu? Caiu, inclusive recebi já alguns pastores, né, preocupados para que a gente na Câmara, né, verifique isso assim que voltar, né, que volta só dia 8. E a economia também, os empresários, né, os supermercados. Pessoa chega, fica dentro de um quarto, 4 paredes e pega na facilidade, inclusive, de pagar. 17% dos jogadores no Brasil são pessoas do Bolsa Família. Do Bolsa Família, exatamente. São pessoas pobres que são iludidos, na verdade. Para dar dinheiro aos um filhos. ganho que nunca vai existir. Né? E está tirando o dinheiro da boca, exatamente, né? A comida, né? Da boca dos filhos, da família, e joga inveteradamente, né? E não tem como. É difícil. Só tem uma maneira, é deter. Mas isso o governo federal está totalmente envolvido. Essa moça aí, ela roubou 200 e poucos mil do avô para jogar no Tigrinho. E achando que ia conseguir reaver o dinheiro, ela não apenas roubou 200 e poucos mil do avô, da conta do avô, ela retirou aí em várias ocasiões o dinheiro, como ela também vendeu as coisas da casa do avô. Para ficar... É um vício terrível. Agora, o Ministério da Fazenda está dizendo... Hoje é pior do que a droga, né? Não, aí é que eu pergunto ao ministro Fernando Haddad, porque eu estou entrando aqui no site, que é o tal Esporte da Sorte, que é daqui, que é o que patrocina Náutico, Santa Cruz, Corinthians, Palmeiras. Aí você tem... esse aí é o Esporte da Sorte, que é o daqui, que começou a operação nesse aqui. Tigrinho, tudo aqui. A jogatina toda, completa, um cassino. Aí eu pergunto ao Ministério da Fazenda, esse site vai ficar no ar? Vai ficar no ar? Porque tem condição de tirar. Agora... Aí eu pergunto, que o grande defensor do povo brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes, por que ele não resolve? Não, e tem que ter um inquérito da Polícia Federal. Não pode ser só a juíza aqui de Pernambuco. Ele não precisa disso, não. Ele manda na Polícia Federal, manda em tudo. Ele pega e faz um inquérito. Faz um inquérito, Alexandre. Faz um inquérito. Tá certo? Inclusive, eu queria... Bota no inquérito da fake news também, Alexandre de Moraes. Quer falar logo do impeachment? Tá com quantas assinaturas de senador? Precisa de 41 senadores. 41 senadores. Eu quero colocar aqui que, em primeiro lugar, agradecer a todo o povo brasileiro que se envolveu, né? Hoje nós temos mais de 2,5 milhões de assinaturas apoiando. Nós temos hoje 156 deputados federais, né, que também apoiaram, fizeram o apoiamento, assinaram. A gente começou esse trabalho, tá certo? Coronel Meira, Gustavo Gai, Bia Kici, né, Marcel Van Hatten, enfim, vários. E tivemos coragem de colocar isso exatamente para que se acabe. É a sobrevivência da democracia. O Brasil hoje, verdadeiramente, Cardinô e todos que estão nos assistindo, não é um país democrático. Nós não vivemos plenamente uma democracia. Tá certo? Hoje a gente vive uma ditadura da toga. Existe um total desequilíbrio entre o poder executivo, tá certo? O poder legislativo e o poder judiciário. O maior poder de todos, Cardinô... O presidente Lula, o próprio PT já está preocupado. Porque a gente sabe que grande parte desses magistrados que estão lá são responsáveis por botar Lula na cadeia. É só virar a chave. Tem Gilmar Mendes, mas não é? Mas eu mudei de opinião, sim, não pode mudar? Mudou, que a lei não mudou de opinião. Mudou de opinião, é o termo, mudou de opinião. Mas voltando exatamente pode falar a que colocar... tem a prerrogativa de deputado. Agora, cuidado que tem deputado que foi pro Chilindró, viu? Pode botar no Chilindró. O senador está dormindo no Senado que o Alexandre caçou o dinheiro dele. Caçou o dinheiro dele. Mas colocar que exatamente esse desequilíbrio é muito ruim, porque o verdadeiro, tá certo? O verdadeiro dos três que compõem, né, executivo, legislativo e judiciário, o verdadeiro poder é o legislativo. Se você vive numa democracia, tá certo? Onde o povo brasileiro, né, vai e vota, então ele é quem elege seus representantes, deputados federais e senadores. Os outros poderes, né, vêm exatamente em decorrência disso. O executivo, ele também é eleito pelo voto, porém, ele é eleito por um voto que é o reflexo, tá certo, do que o Congresso Nacional, né, apoia. Por isso que ele, inclusive, é empossado no Congresso Nacional. Né? E o Judiciário é para julgar a Constituição. A partir do momento que a gente rasga a Constituição Federal,
que também, tá certo, foi escrita, foi discutida, foi debatida, né, no Congresso Nacional, né, a última nossa em 1988, então acabou-se completamente, a gente não vive uma democracia. Então essa nossa luta, tá certo, é contra um sistema. Eu tenho coragem de dizer, tá certo, que nós estamos lutando contra um sistema, onde nesse sistema está envolvida exatamente toda essa milícia, tá certo, de esquerda, né, do PT, do PCdoB, do PSOL, né, que são partidos políticos. Está envolvido o crime organizado. O crime organizado hoje manda no Brasil. É organizado mesmo. E você vê os envolvimentos que existem. Quando você busca, que vai atrás, né, daqui a pouco deve aparecer, né, o crime organizado, né, porque hoje ele manda em todo o sistema de transporte, o crime organizado. Hoje ele manda nos postos de gasolina, são donos de postos de gasolina. Então eles aprenderam outra maneira, tá certo? Eles foram contratados, tá certo, pela maior empresa que faz entregas exatamente de produtos que são comprados pela internet. A juíza cita isso no caso aqui, viu? Por quê? Porque eles era, vamos dizer assim, quando se levava em determinadas regiões, principalmente no Rio de Janeiro, em algumas regiões de São Paulo, né, não conseguia chegar. O que é que o dono da empresa fez? Contratou os serviços de segurança do crime organizado. Pasmem os senhores, isso é a verdade, é a ausência do Estado na segurança pública. Por isso que a gente defende exatamente a criação de um Ministério da Segurança Pública. Isso tem que ser revista a segurança pública no Brasil. Mas revista com seriedade, porque sem segurança pública, tá certo? Em outra área funciona. A gente não estaria nem aqui fazendo o programa, né? Se a gente chegar num limite de insegurança, né, que Pernambuco está bem perto dele, né? Pernambuco continua, né, de trás para frente, né? É um dos primeiros colocados, né, nos índices péssimos de segurança pública no Brasil. A governadora disse que está diminuindo. Eu quero saber onde é que está. Eu estou procurando. Olha que eu sou coronel de polícia militar, envolvido 100%, estou há 17 anos na reserva, nunca deixei de fazer segurança pública na minha vida, né? Eu quero saber onde é que está isso. É difícil, mas estou apostando que realmente faça, porque estou na rua, meus filhos estão na rua, meus netos, né, meus amigos, então é muito ruim isso. Mas, voltando aqui para o sistema, é exatamente esse desequilíbrio total que existe. Isso é muito ruim. Então, nós temos que fazer exatamente impeachment um ministro do STF. E o pior deles é exatamente hoje o Alexandre de Moraes. Aí, lá, inclusive, na Câmara, quando a gente estava debatendo e preparando, essa denúncia nossa, tá certo, contra o Alexandre de Moraes, ela tem 82 páginas. 82 páginas. Foi muito trabalho. Tá certo? Nós temos hoje 36 senadores que assinaram. 36. Faltam 5 para chegar a 41. Tá certo? Daqui de Pernambuco, quem assinou? Que pergunta, Cardinal. Você me botou na boca do gol. Saber, né? Tem um do MDB. Nenhum senador de Pernambuco. E aí peço aqui encarecer. Os outros dois não, que a gente sabe que, entendeu? Os outros dois são, pelo amor de Deus, é excrescência da política, né? Os dois do PT, né? Daqui de Pernambuco. E é um estado realmente que é forte o PT, né? Com 2 senadores. Mas nós temos um que é um homem de bem, conheço ele de perto, sua família toda, entendeu? Que é exatamente o senador Fernando Dueire, que era o vice de Jarbas, assumiu o lugar de Jarbas. Senador, assine. Esse negócio de indeciso é muito ruim, né? Assine. Lembre-se, está certo, que daqui a 2 anos o senhor tem reeleição, se o senhor for para a reeleição. Então, a gente não está pedindo, e Cardinal, a gente não está pedindo nada. Só, eu vi uma matéria, ele com o senador Humberto Costa, os dois juntos. Eu não vou criticar esse problema exatamente desses relacionamentos. Se eu falo, não. Mas o que eu digo é o seguinte, que... Eu estou dando uma notícia. Não, e você vê, fala-se muito de PT, de PCdoB, mas o pior partido hoje do Brasil é o PSD. PSD de Kassab. PSD, tá certo? Do presidente do Senado. Aliado. Não é aliado? Do presidente do Senado, tá certo? É do Kassab. Kassab. Aquele PSD. de São Paulo. De São Paulo. 14 senadores. Não é aliado? 14 senadores. Aliado de quem? Do aliado Tarcísio, de Lula. Do Nunes. A confusão lá né? É aquela história, é o sistema. Né? Não vai sobrar ninguém, viu, deputado? É o sistema. Alinhado do presidente Jair Messias Bolsonaro, com certeza ele não foi. Tá certo? Então ele tem 14 senadores que não assinaram também. Inclusive o próprio presidente do Senado. Tá certo? O próprio presidente do Senado.
Ele faz parte do PSD. E aí eu quero aqui encarecidamente, como pernambucano, que conheço a sua origem, a sua família, pedir ao senador Fernando Doeiros, senador, assine. A gente não está pedindo para o senhor assinar o impeachment de Alexandre de Moraes, não. A gente está pedindo simplesmente que possa se dar andamento a este sentimento hoje nacional. Mais de 2,5 milhões de assinaturas de brasileiros. 156 deputados federais estão aqui assinando conosco. 36 senadores. Faltam 5. Assine agora nesse período de recesso, tá certo? Eleitoral, né? Para que a gente possa diminuir para 4. Então é isso que o povo brasileiro está clamando. E a gente traz aqui... As pessoas não estão entendendo, às vezes, que para abrir o processo, não é para caçar, mas para abrir precisa de 41 senadores. Né? Precisa desse número. E ainda estão faltando 5. Ainda estão faltando 5. A gente traz aqui, a gente elencou aqui 14 itens, né, que são fundamentais. Não, é uma loucura? Não, não é uma loucura. É um processo, um pedido, tá certo? Que a gente fez, exatamente, obedecendo todos os trâmites da Constituição Federal, de que seja exatamente apurado. É uma denúncia que a gente está fazendo, uma denúncia crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Violação dos direitos e garantias constitucionais, né? O ministro Alexandre de Moraes é acusado de agir de maneira a comprometer direitos básicos, né, assegurados pela Constituição. Ele não cumpre a Constituição Nacional, né? Diz respeito ao devido processo legal, ele não respeita. Os advogados não têm direito, tá certo? Nem a saber o que é o que seu cliente está sendo processado, o que é que existe no processo. Abuso de poder, isso aí está mais do que caracterizado. Então eu digo que a Polícia Federal, tá certo? Ela é uma polícia, tá certo? De Estado, é séria. Ela não é uma polícia de governo, ela não é uma polícia do STF. E o que a gente vê é exatamente isso. Então a gente traz aqui, né, a prevaricação no caso Clesão. Isso é o maior absurdo do mundo. Clesão morreu e o sangue de Clesão está na mão, tá certo, dos ministros do STF. E aí, além do Alexandre de Moraes, eu quero trazer os outros 11 ministros, que eles são corresponsáveis. Cardinô, se existem 11 ministros, tá certo? Por que só um está mandando em tudo? Por que essas decisões monocráticas? Né? Por que esse inquérito que não fecha nunca? Mas né? O Dino também está começando a mandar. O presidente Lula está preocupado com o Dino. Pegou, chamou, falou, na emenda é assim, assim. Almoçaram um bacalhau, você viu lá? Flávio Dino. Negócio das queimadas. Ô, Lula, bota os bombeiros, bota a polícia rodoviária. Ô, Lewandowski, chama a Guarda Nacional, a Força Nacional. Então o Dino está mandando também. Né? E, é uma ilusão essa história. Porque agora, é uma ilusão. Ano passado teve problema de seca nesse período, mais menos, muita seca, muita queimada. Ano retrasado, muita seca, muito queimado. Qual o problema? É que o governo disse que ia resolver. E não resolveu. Aliás, foi tema da campanha. Teve musiquinha de artista. E não resolveram. O problema é esse. E nós hoje somos o Estado, o país, no caso, emissor de carbono para o mundo. Nós não somos o pulmão do planeta. Nós somos o Estado, o país poluidor do planeta. Anel, aconteceu de novo. E esse fato foi bem interessante, porque o senhor já falou muito aí do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco vou ter que dar direito de resposta. Seria uma audiência do trem, né? Já pensou? O ministro Alexandre de Moraes aqui, né? Fala desde a época do Temer, Cardinô, que ele foi ministro do Temer, da Justiça. Não, e quando fui secretário do Geraldo Alckmin, que ele foi secretário também do Geraldo Alckmin. Quando ele foi secretário do Geraldo Alckmin, ele trabalhou com aquele delegado do DEIC, que foi morto agora por assaltantes. Inclusive, o ministro foi no sepultamento do delegado, que foi morto por... Eram 2 assaltantes, ele foi morto por um deles, chegou a balear esse assaltante. A esposa dele, também delegada, né, o socorreu e deu voz de prisão ao bandido que ele baleou. Só que o cara
o assaltante que ele baleou, ele estava em prisão domiciliar. Um juiz botou ele em prisão domiciliar. O cara é cacheado. Na linguagem policial, o senhor sabe muito bem. O sujeito é clínica geral. Ele é frequentador de quase todo o Código de Processo Penal. O juiz botou na rua e ele matou o delegado. O delegado, amigo de Alexandre de Moraes, coronel. Imagina. Aí, como eu disse, aconteceu de novo. O sujeito cheio de crime e na rua. Mas num país também que tudo quanto é bandido tá na rua, tá difícil, tá? Com certeza, Cardinô. Isso são exatamente as excrescências, né, de um Estado onde não se respeita verdadeiramente as leis. Onde, dependendo do valor que você tem, você contrata, né, os melhores escritórios, né, de advogados de Brasília, que tudo acontece em Brasília, e você está livre, leve e solto. Eu quero saber dos 1.500, em torno de 1.500, 1.600, né, patriotas que foram presos, que ainda existem alguns que estão presos ainda, que não aceitaram assinar um documento dizendo que ele realmente é contraventor, entendeu, da pátria, que depedrou, que, entendeu, que esculhambou, que fez desordens. Esses ainda continuam presos. Outros estão com tornozeleira. E você vê, não existe, inclusive é um dos pontos onde a gente coloca aqui, né, uso indevido de prisão preventiva. É uma prisão preventiva permanente. O nome diz prisão preventiva. Alexandre de Moraes é acusado de utilizar a prisão preventiva como um mecanismo de coerção, violando direitos ao prolongar essas prisões sem justificativa alguma. Com o objetivo de forçar exatamente delações premiadas. Ele usa o psicológico, entendeu? Ele não obedece aos pareceres da PGR. A PGR manda soltar, ele não solta. E o Clezão morreu. Morreu na cadeia, o Clezão, né? Então, ele viola as prerrogativas dos advogados. Para que existir mais advogado no Brasil? Não tem para quê. Né? A denúncia afirmada por Alexandre de Moraes, ele desrespeitou os direitos e prerrogativas dos advogados, prejudicando a defesa dos seus clientes e violando o princípio constitucional do direito da ampla defesa. Isso que eu estou lendo aqui é o que está exatamente dentro da nossa peça, que eu já falei aqui com 82 páginas, que está na mão, tá certo, do Pacheco do PSD, tá certo? E que também tem a sua esposa, né, que tem um melhor escritório de advocacia, um dos melhores escritórios do Brasil, que inclusive está, né, com a causa de Brumadinho. Pessoas, né, daquele desastre de Brumadinho, da Vale, né, ela é quem está lá. E isso é tudo, é o sistema. É o sistema funcionando. E o sistema é pesado, o sistema é cruel, tá certo? Quem não se aliar ao sistema está numa situação dificílima, né? Então, violação de direitos políticos de parlamentares. Né? Eu até quero, você colocou aqui, o Flávio Dino, ele colocando, né, que ele interferiu nas emendas. Né? Sou 100% contra o Flávio Dino, é um comunista juramentado. Né? Mas ele, até com essa medida, até que eu refleti como parlamentar, bom. O senhor fez essa denúncia aqui. Porque emenda PIX, isso é uma vergonha. Sem objetivo. Caindo sem nada. Inclusive, na época, até citei que você seria um prefeito, né? Eu, como parlamentar, mandaria, né? Ligava na hora, né? Eu sou prova, tá certo? Testemunhal no plenário da Câmara Federal, lá no plenário da Câmara Federal, de parlamentares que simplesmente, na hora de votar, recebia a liberação e ligava para o prefeito, se prepara aí, estou mandando 5 milhões para a conta da prefeitura. Depois a gente resolve. Né? Eu coloquei as emendas. Minhas emendas não consegui até agora operar nenhuma. Por quê? Porque eu botei aqui o contrato de Petrolândia, uma cidade de 37 mil habitantes, de 1 milhão e 100 mil reais, do cantor que está agora com prisão decretada pela juíza Calado daqui. Aí o contrato, assinado pela empresa do Gustavo Lima, uma cidade de 37 mil habitantes pagando 1 milhão e 100. Isso aí é alguma emenda. E aqui não venha Gustavo Lima dizer que não sabia, eu não sabia. Você sabia, rapaz. Você é a sua ganância, né, de cada vez ficar mais rico. Isso é a verdade. Quem está dizendo é Coronel Meira. Né? Porque é um absurdo que você está destruindo lares, você está destruindo famílias, certo? Com esses jogos. Isso é a verdade hoje no Brasil. O pessoal está deixando de ir para a igreja, né? O evangélico, né? O católico, né? O dízimo. Está acabando. E é um mecanismo que sempre existiu, é um mecanismo de sustentar essas instituições, que, na verdade, é um grande anteparo, né?
contra a depressão, contra a ansiedade muitas vezes, que ajuda, que abriga. Tem um papel, inclusive sou defensor, né? A gente vai aprovar agora, eu e o Marcelo Crivella, sou um dos autores, da lei que exatamente proíbe cobrar, tá certo, taxação sobre as igrejas, todos os templos. E está para aprovar agora, o Arthur Lira não botou para votar, já passamos em todas as comissões, quando voltar agora vai ser aprovado. Porque a igreja não é só esse papel que tem. Eu sou católico apostólico romano, tá certo? Tenho grandes amigos na igreja evangélica, ajudo também o povo de Deus evangélico, mas eu digo que eles têm um papel social que é espetacular, rapaz. Eles abrigam as crianças, trazem para ensinar o bem, tá certo? Eles fazem trabalhos sociais que o Estado não chega a fazer, e eles fazem. E eles precisam dessa ajuda. A nossa democracia, né, precisa. É uma questão de sobrevivência, né, da democracia no nosso Brasil. O impeachment de um ministro do STF. E se Lula botar outro, né? E quem for o caso, a gente fez o primeiro, entendeu? Então passa a se respeitar, né, o poder. O Brasil já tirou presidentes da República, assim. Não tem porquê. E são eleitos. Eu acho que aí que tem que ter muito respeito. São eleitos pelo povo. Se votou direito, se votou errado, o problema não é esse. O problema é que são pessoas eleitas pelo seu voto. E agora, ministro do STF, se está fazendo coisa errada, a própria OAB está aí dizendo que a DOD mesmo, na época da abertura desse inquérito das fake news, disse, mas não pode, o senhor abrir inquérito. Era a Procuradora-Geral da República, ela disse que não podia. Mas ele abriu. E o Supremo deixou. Momento constrangedor da Carmen Lúcia nesse negócio das fake news, na questão da liberdade de expressão. A ministra teve que dizer lá para todo mundo ouvir, não, porque o momento, porque não sei o quê, mas depois eu não vejo com bons olhos e tal. E a liberdade de expressão foi pro beleléu. Ficou o dito pelo não dito. Né? Exatamente, é calar o povo brasileiro, é a liberdade do povo brasileiro. Tá e vejo... Interferência direto, né, eu vejo nesse momento uma preocupação grande também do pessoal, vamos dar chamada esquerda, porque esse pessoal que está lá não tem esse negócio de esquerda, direita, centro e cima e embaixo. O negócio é o poder. Com certeza, e isso reflete diretamente na economia, quando a economia vai mal do Brasil, assinou, não sei lhe dizer, mas vou lhe mandar. O senador disse que assinou. E ele era aliado, viu, do governo. Está aí em todos os locais a relação, tá certo, de todos que assinaram, são 36 senadores que assinaram até agora, né, faltamos 5 senadores, e aí volto a pedir ao senador Fernando Uira aqui de Pernambuco que assine, os outros dois não dá nem para se conversar. Mas vai que assina. O Humberto Vampirão, acha que o Humberto Costa não assina? a Tereza Leitão, e aí eles têm, entendeu? Eu não perco tempo com gente ruim, eu faço sempre o seguinte, eu sou polícia, eles são bandidos, então meu negócio com eles é na algema com os dois, tá certo? Então, bem claro aí, entendeu? Os cabos que não tem nenhum princípio, nada, o que foi que fizeram para o Pernambuco? Não, porque senador, o papel do senador é só fazer, observar. Não, a gente tem um senador aqui, Marco Maciel, e veja o que o Marco Maciel trouxe aqui para Pernambuco como senador. O senador tem que trabalhar sim, tem que trazer melhorias para Pernambuco sim, tem que trazer dinheiro, entendeu? Projetos sim. Esse negócio de senador ficar só lá no bem bom, não existe isso. Né? Então eu tenho coragem de dizer, porque como deputado federal eu faço, inclusive aqui alguns colocando, Coronel Meira foi quem criou, tá certo, na Câmara Federal o ano passado, tá certo, a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Sou totalmente contra. É aí que vai embora todo o dinheiro da saúde, da educação e da segurança pública. É uma vergonha. E vou, Cardinô, você inclusive vai fazer parte, vou assim que chegar, tá certo, ver o que eu posso fazer como deputado federal com as nossas assessorias para a gente acabar definitivamente com essa vergonha de pegar o dinheiro suado do povo brasileiro e contratar shows, tá pagando 1.400.000 para um artista tal, entendeu? Isso tem que acabar. Quer fazer show? Faça. Tá certo? Agora faça com dinheiro privado. Então, prefeitinho, governadorzinho, tá certo? Pegue o seu dinheiro particularzinho e contrate um show se você quiser fazer. Não o dinheiro exatamente suado do povo brasileiro, do povo aqui de Pernambuco. Então, isso é uma coisa que eu vou me debruçar, já estou colocando aqui com muita claridade, vamos dizer assim, com muita veemência e com compromisso, tá certo? Com compromisso que a gente vai tentar, porque realmente foi uma ideia muito boa que você deu aqui, Carlos. Né? Você realmente está ajudando,
tá certo? Essa sua ideia foi importante e eu vou comprar a sua ideia. Não tenho dinheiro para pagar, mas vou botar. Dei a ideia porque o Gustavo Lima, que está com prisão nesse momento decretado, o Gustavo Lima, ele foi contratado numa cidade do nosso sertão, de 37 mil habitantes, por R$1.100.000. Fazer um showzinho. Imagine você pegar 1.100.000, dividir por 12 e colocar todo mês, tá certo? Para ajudar verdadeiramente o povo daquela cidade sofrida do sertão pernambucano. Esse fim de semana eu passei no sertão, estive lá em Lagoa Grande, quero mandar um abraço para o prefeito, fazendo um belo trabalho, tá certo? Estive lá em Petrolina e em Afrânio. E dizer que realmente o povo é sofrido. A situação é difícil nessas regiões. Vai pegar 1.100.000 numa cidade com que tem 36 mil mas teve habitantes. Uma outra cidade que isso é um absurdo. Ele foi generoso, porque a outra cidade foi 1.300.000. Deu um desconto, realmente. Não, o desconto foi para cima. Eu mostrei aqui, não foi? Não mostrei no outro contrato? Né? Não foi sim, a bronca. Foi 1.100.000, 1.300.000. A bronca do Hélio Safadão lá em Caruaru, naquele show faz uns 4, 5 anos, foi porque ele cobrou 500 mil em Caruaru e cobrou 300 em Campina Grande. Falou, por quê? Aí ele teve que devolver o dinheiro, né? Fez um verdadeiro show para devolver o dinheiro. Ô, Cardinô, já que a gente está passando a verdade aqui, foi criado agora um mecanismo, tá certo, que as prefeituras e o governo, eles não se envolvem, mas não botam dinheiro no show. Eles fizeram uma parceria com a iniciativa privada, tá certo? Onde a iniciativa privada é que faz as contratações. A gente está levantando isso com muito carinho, porque a gente sabe que isso não existe. Olha o carinho aí, viu? Isso não existe, amigo. Isso aí é para desviar o dinheiro e não colocar no colo do prefeito, no colo do governo, amigo. Existe. Estão aí os hospitais, estão aí as creches. Então é outro mecanismo. É particular, tudo é particular. Mas o dinheiro é do povo brasileiro. O dinheiro é do povo. Porque inclusive se gasta muito, se gasta com segurança, com limpeza, né? Eles entram com vários itens que a prefeitura ou o governo, né? Se o senhor falar muito, vão chegar no senhor e vão falar assim, deputado, para de falar muito, deputado. Eu tô precisando me arrumar, me arranjar. Né? Feito aquele personagem do Chico Anísio. Olhe, eu vou lhe dar uns 10 cargos aqui dentro desse hospital. Cargo graúdo para fazer aquela rachadona. E vou lhe arrumar uns 100 eleitores aqui. Pode mandar, não precisa nem vir trabalhar. Quem paga é a viúva. Isso é a verdade. Não é a verdade? Quem paga é a viúva. Vocês não estão alcançando, não, essa esculhambação que você tem. Escola, terceiriza. Sim, mas como é que fiscaliza? Não pode fiscalizar, não. O Ministério Público Federal ficou rodando para fiscalizar esses hospitais terceirizados aqui em Pernambuco. Primeira fiscalização, teve uma operação da Polícia Federal, apreensão, o Diabo 4, meu amigo, a casa caindo. É difícil.